O que você faria se você encontrasse uma criatura de pesadelo amarrada em correntes de puro queimando prata? Você, você correr? Ou você gostaria de uma solitário e chamado Ilar Vance, sentir-se uma dor de pena tão profunda que supera todo o medo? Em coração de antiga Blackwood, sob um céu chorando de chuva, ela fez uma escolha que poderia destruir a sua realidade. Ela libertou um colossal preto de seu tormento, um ato de simples gentileza. Mas quando a ossos da besta começaram a estalar e reformar-se em o corpo de um homem mais poderoso e perigoso do que qualquer rei, ela aprendeu o seu escolha tinha um preço. Ele não estava apenas um lobo. Ele era o alfa. E ele tinha apenas reivindicado ela como sua própria. O mundo para Arvance era um lugar de tranquilidade e catalogado e referenciada. A sua vida foi meticulosamente curada de textos históricos, textos e mapas. Mapas viveu dentro de O Sagrado e Poerento e do Universidade de Crestwood Universidade. Aos 26 anos, os seus maiores aventuras foram a navegação, o tinta, desbotada tinta, de um século XVI manuscrito, ou identificando marcas d'água, marcas de água em era napoleônica. Ela preferia a companhia dos fantasmas em papel para as complexidades de viver pessoas. A sua atual era o Floresta de Blackwood, uma extensa selvagem que fazia fronteira à universidade. Registros oficiais, chamados isso um reserva, mas sussurravam de mais antigas, e eles falavam de um momento em que a floresta estava um reino governado por animais que caminhavam como homens. Elara, uma pragmática, desprezava como folclore, fascinante artefactos sociológicos, artefactos para ser notados em margens de sua pesquisa. Naquela noite, uma tempestade estava a formar-se. O céu tornou-se ficado da cor de um profunda, e o vento gemia através dos beirais de arquivo. Impulsionado por um raro inquietação, a Ara decidido de tomar uma caminhada ao longo da floresta, esperando a carga em o ar seria limpar a sua cabeça. Ela puxou o casaco mais apertado, o perfume da chuva e terra úmida, um bem-vindo descanso de o seca-papel perfumado de trabalho. Ela aventurou-se mais do que o habitual, seguindo um pouco trilha a trilha coberta por samambaias e antigas que serpenteavam através do solo como veias petrificadas. Estava então que ela ouviu isso, um som que não pertencia à tempestade. Ela estava baixa, gutural, um rosnado de tão profunda agonia que ela vibrou através das solas de suas botas. Era o som de uma criatura em sua morte lança. O medo frio e agudo espetou a sua pele. Cada instinto aprimorado por uma vida inteira de cautela, gritou para ela para virar para trás. Isso foi assim que as pessoas em histórias de terror morreram. Mas por baixo o medo estava uma corrente de empatia ela não conseguia ignorar. Era o mesmo instinto que fez resgatar aranhas de Dupia e enfermeira um filhote corvo com asa de volta para a saúde. Ela empurrou através um matagal de espinhos arranhando os seus braços e tropeçou para um pequeno clareira. E então ela viu ele. A respiração ficou em sua garganta e silencioso sussurro. Estava um lobo, mas para chamar isso um lobo, era como chamada um furacão, um brisa. Era monstruoso, uma criatura de mito. A sua forma, facilmente o tamanho de um pequeno, era um estudo em poder controlado mesmo agora baixo. A sua pelo estava da cor de azeviche, um preto sem luz preto que parecia beber a melancolia de o ar, embaraçada com lama, e algo mais escuro que ela sabia era sangue. Mas era as correntes que o coração apertar. Espesso, pesado ligadas, estavam enroladas em os seus poderosos membros e torso, amarrado a um carvalho. Eles não eram ferro ou aço. Eles brilhavam com um brilho fraco e doentia branca, e onde eles tocaram a pele da criatura, a pele por baixo estava enegrecida e estava cheia de bolhas fumo enrolando-se de as feridas em fino fios. Prata. Puro consagrada prata. O cabeça a cabeça estava baixa, a sua enorme corpo tremia com incansáveis e agonizantes. Enquanto ela observava isso, levantou a cabeça e, por um coração segundo, os seus olhos encontraram delas. Eles não estavam os olhos de um simples animal. Eles foram derretidos de ouro, inteligentes e antigos,
e nadando em um mar de tormento que roubou a respiração. Um gemido, um som de utter desespero escapou da sua garganta. O mundo estreitou-se para o clareira, para o sofrimento criatura, e o malévolo brilho de prata-prata. As lendas que ela tão facilmente descartou inundou a sua mente, não como folclore, mas como uma advertência. No entanto, olhando para aqueles olhos dourados, ela não vê um monstro. Ela viu um prisioneiro a ser brutalmente torturado. Oh, você coitado, coitada, ela sussurrou, a sua voz tremendo. Lentamente, como se aproximasse um deus encurralado, ela avançou para a frente. O lobo observou a ela. De grunhido estrondou em seu peito um aviso nascido da dor e desconfiança. Não sou não a ir prejudicar magoar você, disse suavemente, a sua voz quase audível por o vento. Eu quero ajuda a ajudar. Ela marcou com um círculo animal a sua mente de investigadora, automaticamente analisando o problema. O principal bloqueio era pesada, arcaico, coisa fundida, a um grosso gola de prata em torno o pescoço do lobo pescoço. Não havia nenhuma maneira de escolher isso. Ela olhou para os links em si onde eles estavam estacados para o terra. As estacas foram cravadas profundamente, mas o solo estava macio por causa da chuva. Em sua pesquisa, ela sempre carregava uma pequena martelo e um robusto alavanca para examinar formações rochosas. Eles estavam suas únicas ferramentas. Era loucura. Foi suicídio. O lobo podia rasgar ela em pedaços no momento em que foi livre. Ele deixou sair outro grito, enquanto a prata chiava contra a sua carne, o cheiro de queimada, cabelo e pele batendo ela. Aquele som selou o seu destino e o dela. Está bem, ela respirou, puxando a alavanca de sua saco. Ok, estamos a fazer isso. Por favor, não mimi. Ela encravou a ponta de uma alavanca sob a cabeça de Ubife, segurando a corrente no seu direita da frente, o lobo tenso, os seus olhos dourados, fixou em seus músculos enrolando-se. Estava reunindo o que pouca força tinha restava. Para o que ela não saber. Para atacar ela. Para correr. Ela colocou tudo o seu peso em a barra. O molhada terra gritou. A estaca mudou de posição. O lobo permaneceu imóvel, observando, esperando. O primeiro gotas de chuva começaram a cair, revestindo o seu cabelo para o rosto. Ela resmungou com esforço, os seus músculos a gritar. Com um último esforço, a estaca puxada livre com um som repugnante esguicho. Uma corrente estava solta. Uma onda de tontura lavou sobre ela. Ela esgueirou-se para a próxima estaca, as suas mãos escorregadias de lama. A chuva estava a cair com muito agora. Chuva torrencial, que encharcou ela até os ossos em segundos. Ela trabalhou freneticamente, impulsionada por uma força que ela não compreender. O lobo nunca levou os seus olhos dela a ela. Não rosnou novamente, mas uma estranha tensão encheu o ar. Uma elétrica que não nada verá a tempestade. Finalmente, apenas o principal colarinho e a corrente presa à árvore permaneceu. A fechadura era impossível, mas a corrente em si estava estritamente apertada ao redor do tronco. Se ela pudesse apenas conseguir folga, ela empurrou em um enorme, tentando de deslizar para a casca. Ele era impossivelmente pesado. O lobo, parecendo de compreender, mudou o seu peso, dando a ela o mínimo centímetro de margem de manobra. Era suficiente. Com a suspiro de esforço, ela suspirou o link por cima um puxador de madeira. Ele deslizou e depois outro, e outro até todo o comprimento da corrente deslizou para baixo o tronco e caiu para lama com um barulho. Estava livre. O colossal deitado em lama por muito longo momento, respirando de irregular aprateado ainda ao redor o seu pescoço, coroa de pura agonia, mas os seus membros estavam desamarrados. Lentamente, dolorosamente, isso empurrou para cima suas pernas, tremendo. Ele ficou em 4 instável, magnífico, silhueta contra a tempestade escurecida. Ara recuou para trás, o seu coração batendo contra suas costelas. A adrenalina desapareceu, substituída por uma onda de terror. O que tinha ela feito? Ela tinha apenas desencadeado um monstro. O lobo levou um passo em direção a ela, e depois outro.
Ele parou apenas poucos metros de distância, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor a irradiar de seu corpo, mesmo em a chuva torrencial. Ela abaixou a sua cabeça, e aqueles olhos dourados, cheios de uma emoção que ela não conseguia nomear, olhou diretamente nos olhos dela. Ela ficou paralisada pelo medo, e um estranho, impressionante. Então o mundo inclinou-se em seu eixo. O corpo estremeceu. Um som rasgou de sua garganta que estava não um rosnado ou um gemido, mas um grito humano, grito de insuportável. Ara observou com horror enquanto um repugnante ecoou através da clareira mais alto do que o trovão. Os seus ossos estavam partindo, deslocando-se, reorganizando-se sob sua molhada pele. A transformação foi uma sinfonia de horror e graça. A Ara só conseguia apenas ficar parada para o lugar como a tempestade se intensificava ao seu redor eles. Um cenário adequado, cenário para o impossível evento que se desenrola diante seus olhos. O espinha dorsal, alongou-se com uma série de agudos estalos percussivos estalos. O seu focinho retraído, as traços contorcendo-se e suavizar em algo chocantemente humano. O pelo recuou para a pele e enormes patas remodeladas em mãos e pés. A criatura, o homem, caiu para seus joelhos em a lama, o seu corpo ainda a tremer da violenta metamorfose. Ele estava nu, a sua pele escorregadia de chuva e manchas com sangue de a prata queima. Ele atirara a sua cabeça para e soltou um rugido, gutural rugido de fúria e alívio, rasgando de sua garganta. Um som que estava tanto animal e homem. Para um momento ele ficou de joelhos, a cabeça inclinada a sua largos ombros, suspirando enquanto ele arrastava o ar para seus pulmões. Então lentamente ele olhou para cima e os seus olhos encontraram os dela. Eles tiveram o mesmo olhos dourados preenchido com antigo poder e uma inteligência que estava agora assustadoramente humana. Eles queimaram até ela, não com o simples gratidão de um animal, mas com uma intensidade que parecia como uma marca física. Ele levantou-se a seus pés em um único fluido. A mente de Ar lutava para processar o que ela estava a ver. Ele estava impossivelmente alto, bem mais de 6 pés, com um físico que parecia esculpido a partir de a montanha ao redor eles. O seu corpo estava uma tapeçaria de magro, poderosos e espalhados de cicatrizes velho e novas. A mais horríveis eram os chiarenti enegrecidas marcas deixadas por aprateadas. Escuro molhado estava colado à sua testa e caiu para seus ombros. Ele foi brutalmente, selvaticamente bonito. Um deus caído, deus do selva. E em torno, o seu pescoço, um testemunho para sua aprovação foi o pesada colarinho de prata. Ele pegou um passo em direção a ela. O instinto gritou para a Ara para correr, mas suas pernas não a falhar. Ela estava um rato antes de um leão, e ela sabia disso. Ele parou diretamente em frente dela tão perto ela tinha que esticar o pescoço para trás para olhar para o seu rosto. A água da chuva escorria de linha a linha de seu queixo. Ele levantou a mão e ela estremeceu, mas ele apenas estendeu a mão e tocara a colarinho prateado. A sua mandíbula cerrou-se e, com um grunhido de esforço, ele agarrou o espesso metal com as duas mãos. Músculo cordados em seus braços e costas, e com um grito de protestando metal, ele rasgou a prateado colarinho de seu pescoço e atirou nela para a escuridão da floresta. A pele estava em carne viva e sangrando. O seu olhar desviou-se para seu olhar e possessiva. Ele examinou ela da cabeça aos pontas dos pés. Ela casaco de tweed, o seu tremendo corpo, os seus olhos aterrorizados. Um grunhido rosnou estrondou em seu peito. Um som que não era menos ameaçador a partir de garganta. Ele se inclinou para dentro, invadindo o espaço, e inalou profundamente. Os seus fecharam-se por uma fração de um segundo. Chuva, papel velho papel, e coragem. Murmurou com voz, baixa, barítono, que parecia vibrar através todos os seus. Combinação impossível. Os seus olhos dourados abriram-se, fixando o seu em lugar. Tu me libertou. Não foi uma pergunta. Não era uma declaração de fato, pesada com consequências.
Ara podia apenas acenar com a cabeça, a garganta também apertada para formar palavras. Não você conhece quem eu sou? Ele perguntou, com uma voz suave, quase perigosamente assim. Ela tremeu a cabeça, chuva a escorrer-lhe o queixo. Um humilhante sorriso predatório touché tocou seus lábios. Eu sou Kalim, e o que você foi libertado não foi não algo um vagabundo comum. Ele estendeu a mão a sua dedos, gentilmente, quase reverentemente, tocando um mecha de chuva-chuva encharcado. Um choque como um raio atravessou através dela em seu toque. Não era desagradável. Não foi um choque de conexão, de repentino, aterrorizante consciência. O seu corpo inteiro corpo iluminou-se com uma sensação ela nunca experimentado, um zumbido de energia que parecia reconhecê-lo ele. Todos os lobos em este hemisfério de o mais baixo ômega até o mais orgulhoso alfa se inclina em um rei. Ele continuou a sua voz a baixar para um sussurro possessivo sussurro. O seu polegar roçou contra a bochecha, surpreendentemente suave. Você está olhando para ele. Alpha King. As palavras de o antiga ecoavam em sua mente. Era real. Tudo de isso era real. A respiração de ar, respiração ficou presa. Terror puro e irracional finalmente quebrou através da sua paralisia. Ela tomou um passo para trás. Eu tenho que ir. O seu sorriso desapareceu em um instante. A sua mão atirou para fora e agarrou em o pulso. O seu aperto não era doloroso, mas era absolutamente e algemas inquebráveis, algemas de carne e osso. Vai, tu não a ir a lugar nenhum. Não pode. Ela começou a sua voz a guinchar. Eu consigo. Ele interrompeu os seus olhos dourados, olhos ardentes como um antigo fogo. Você me viu em mim, em a minha mais estado. Tu cheirou o meu sangue, a minha dor. Tu tocaste a prata que me segurava e te quebrou. Ele puxou ela para mais perto, o seu rosto a poucos centímetros de dela. O seu cheiro enchia os seus sentidos, agulhas de pinheiro, agulhas após uma tempestade, terra crua e uma corrente subjacente de puro masculino poder, ozono e domínio. As leis de nossa espécie são antigas pequenos, mais velhos que qualquer ser humano. Um ato de tal magnitude que criam ligação. Ele rosnou, o seu olhar desviando-se para seus lábios. Você salvas a vida do rei Alpha King. Você viu a sua fraqueza e não aproveitou isso. Você escolheu pela misericórdia. Ele encostou-se para dentro até seus lábios estivessem ao lado a orelha, o seu respiração quente causando arrepios por a sua coluna. Aquele ato, ele sussurrou as palavras de voto e uma frase, faz você meu. A palavra minha atingiu ela não como uma palavra, mas como uma marca. Um atual de energia fluía dele e ele para ela. Uma vertiginoso, intoxicante onda de algo que ela não conseguia nomear. Parecia como destino, como uma fechadura a fechar no seu lugar. Ele foi aterrorizante e em um profundo escondida parte de sua ela nunca soube desistir. Isso parecia como estivesse a casa. Antes ela pudesse reagir, um coro de uivos irrompeu do floresta circundante. Eles não há gritos solitários, gritos de animais. Eles estavam organizados, poderosos, e eles estavam mais perto. Kalin nem estremeceu. Ele endireitou-se, puxando ela contra o seu lado, o seu braço, um possuidor barra de ferro em torno à volta da sua cintura. Os meus homens, ele disse simplesmente. Em momentos, sombras se destacaram de si mesmas das árvores. 5 enormes lobos, cada um maiores do que qualquer lobo cinzento ela tivesse alguma vez sobre, colchões acolchoados para a clareira, os seus olhos brilhando em escuridão, estavam fixos em o seu rei. Então, um por um, com o mesmo horrível estalo de ossos, eles mudaram. 5 altos, fortes construídos, nus como seu rei agora em pé diante eles. Eles imediatamente recuaram para um joelho, as suas cabeças inclinadas. Alpha King, disse o primeiro. Um homem com uma cara a cara e cicatriz irregular cicatriz no olho. Nós seguimos o cheiro do traidor por até aqui. Nós temia o pior. O olhar dourado era duro como pedra. Valerias pagarão pagar por sua traição, Marcos. Mas primeiro, os seus olhos suavizaram-se quase imperceptivelmente, enquanto olhou para baixo para Ara, que estava a tremer incontrolavelmente em seus abraços. Nós temos um convidado. O homem chamado Marcos finalmente olhou em Ara.
Os seus olhos abriram-se em choque. Ele olhou para ela, uma frágil, encharcado, para o quebrado prateadas em a lama, e depois de volta para o feridas em seu corpo do rei. Compreender e incredulidade surgiram em o seu rosto. Ela, Marcos começou sem palavras. Ela libertou. Kalin confirmou com voz, deixando nenhum espaço para discussão. Ele olhou para baixo para sua expressão, uma mistura de possessão, triunfo e algo mais. Algo que parecia desconcertante como a reverência. Os destinos têm um sentido de humor. O meu sequestrador me fez diretamente a minha salvação. Ele virou a sua atenção para seus homens. Obter ela algo para vestir. Nós estamos a regressar para a cidadela. Ela está para ser tratada com o maior respeito. Ela está sob meu proteção. Qualquer pessoa que mostrar a sua uma sinal de desrespeito vai responder a mim. A sua voz abaixou, levando o tambor de um monarca. O humano é meu, ela é do companheira. A viagem para a cidadela foi uma desorientador borrão para Ara. Um dos guerreiros, uma mulher com feroz, inteligentes olhos chamada Lena, tinha dado a sua a manto que cheirava a couro e lobo. Ele era um pequeno conforto contra o realidade de sua situação. Ela estava meio carregada, meio guiada por Kalin, o seu braço nunca deixou a cintura, a sua presença um sufocante protetora. Eles moviam-se através da floresta com uma velocidade sobrenatural, velocidade e silêncio, que as sua humanas lutaram para combiná-las. A cidadela não um castelo de fadas de pedra e torres. Ela erguia-se de o coração de Blackwood, como uma natural formação geológica. Uma fortaleza de escura, formidável rocha e antiga madeira perfeitamente com a montanha que foi construída contra. No entanto, como eles passavam pelo portões, a Ara viu evidências de tecnologia moderna, iluminação embutida, iluminação câmaras de segurança e o zumbido de um escondido fonte. Ele era um lugar de poder e força. Ela foi conduzida através de vastos salões que pareciam mais como catedrais cavernas. O ar estava quente, cheirando a fumo e carne assada. Outras pessoas lobisomens, a sua mente fornecida com um estremeceu, parou e olhou enquanto eles passavam. Os seus estavam uma mistura de choque, confusão e admiração. Eles não olharam para ela, nem realmente. Eles olharam para Kalin, para suas feridas e para a maneira ele segurou ela colada aí ao seu lado, como se ela estivesse um tesouro. Ele apenas recuperou. Sussurros seguiram-se eles como o farfalhar das folhas. Kalin não levou ela para mas para uma suíte de quartos, que foram mais luxuosos do que qualquer ela tivesse nunca visto. Um incêndio já estava a rugir em uma enorme lareira de pedra, fundindo um quente, dançante brilho sobre tapetes intricadamente esculpidos de madeira e prateleiras cheias com livros encadernados em couro. Um conjunto de piso-janelas do chão ao teto-janelas pareciam para a floresta, mas um abismo queda para baixo a montanha com uma vista deslumbrante, vista de vale abaixo, envolto em névoa. Era lindo. Estava gaiola dourada gaiola. Tu estarás seguro aqui, disse Kalin, finalmente a soltá-la ela. A ausência de seu toque deixou ela sentindo estranhamente fria e desorientada. Uma mulher com cabelo prateado, cabelo e olhos entraram carregando uma bandeja com comida e bebida. Ela apresentou-se como Evelyn, a chefe de a casa. Ela não parecia surpreendida com a Ara, apenas preocupado. O Alpha King perguntou-me para trás algo caloroso, senhora Evelyn disse, a sua voz suave. E existem roupas para você em o guarda-roupa. Um banheira tem preparado. Elara podia apenas acenar entorpecida. Quando Evelyn partiu partido, Kalin mudou-se para ficar diante de o fogo, as suas costas para ela. O fogo-luz brincava sobre os poderosos músculos de suas costas, destacando-o ferida, queimaduras de prata. Tu deve ter perguntas, disse ele, voz baixa. Perguntas? A voz de voz estava seca. Ela finalmente encontrou o equilíbrio. Perguntas não nem começara a abranger isso. Você foi raptado-me. Você arrastado para aqui este lugar, e declarei-me a sua teu companheira. A palavra sentiu estranha e absurda para sua língua. Ele virou-se o cara a ela,
os seus olhos dourados, olhos intensos. Eu não te, Arvens. Eu protegi você. Há uma diferença. Não de onde estou. Ela disparou de volta uma faísca de ela espírito a regressar. Eu tenho uma vida, um trabalho, um pequeno apartamento, que eu gostaria de muito, gostaria voltar para... Não pode, disse de forma categórica. E a sua vida nunca tão chata como você acreditava. O que é que suposto significar? Ele suspirou, correndo a mão pelo seu ar. O aquele que me acorrentou me é Lord Valerius, o alfa de Blackstone. Por gerações a sua linha tem cobiçado o trono de Alfa. Ele é ambicioso, cruel e pratica práticas magia. Ele não conseguiu em matar-me. Ele vai agora ver a minha fuga como uma declaração de guerra. Ele tomou um passo mais perto, a sua voz a baixar. E tu, Elara, estás no centro isso. Você está a mulher que me libertou. Para ele, você estás ou uma arma para ser usada contra mim, ou um símbolo de meu milagrosa. Um símbolo ele vai querer destruir. Deixar você regressar para seu mundo seria ser a morte. O seu sangue esfriou frio. Então, estou um prisioneiro aqui por o meu própria proteção. Você não um prisioneiro. Kalin rosnou um lampejo de frustração em seus olhos. Você estás meu companheira. O companheiro é o mais sagrado coisa em nosso mundo. É uma conexão da alma e destino. Quando eu vi você, quando você me mostrou misericórdia em vez de medo, eu senti que clicar no seu lugar. É puxar de certeza. Eu sei que sente isso também. Ela sentiu. Isso foi o mais assustador à parte. Ela lembrou-se o choque quando ele a ela, o estranha sensação de certeza quando ele a ela. Ela odiava isso. Ela odiava ele por fazer ela sentir isso. Eu não sinto nada exceto confusão e medo. Ela mentiu, abraçando a si mesma. A sua expressão suavizou-se linhas de o rei, dando passagem a algo mais vulnerável. Eu sei que isto é esmagador. Eu não vou forçar nada a você. Mas você deve entender que eu não posso deixar você ir embora. O meu instinto, minha alma grita por mim para proteger você, para manter você perto, para deixar você sair para fora. Aquela porta estaria a ser como rasgar para o meu próprio coração. Antes de ela pôde formar uma resposta, as portas para a câmara abriram-se, e Marcos, o cicatrizado segundo Engain, entrou. Ele fez uma vênia à cabeça para Kalin. Meu rei, disse ele com voz séria. O conselho reunido. Eles exigem saber o que aconteceu, e eles exigem ver ela. Ele estalou os olhos para a Ara, uma sugestão de desconfiança ainda persistente ali. A mandíbula apertou. O Alpha King estava de volta em um instante. Eles serão abordados, mas ela não será exibida perante eles como uma curiosidade. Prepare-se à estratégia sala. Eu vou encontrá-los com eles lá. Marcos acenou com a cabeça. E Valeria abatedores relataram a sua patrulhas duplicaram dobrado. Ele está fechando tudo o seu território. Ele está encurralado. Kalin rosnou. Ele sabe que estou a caminho por ele, mas ele não sabe a minha nova força. Ele olhou para a Ara e o fogo possessivo estava de volta em seus olhos. Ele não tem nenhuma ideia do destino tem reservado a mim. Marcos partiu e o sala ficou em silêncio novamente. O ar ficou pesado de tensão. Ara observava Kalin. Isso impossível homem que era tanto um brutal e um prisioneiro de seu próprio instintos. Tinha razão. Ela estava presa. Mas não era apenas as paredes da cidadela que a ela cativa. Era o invisível, inegável fio que agora a este violento, magnífico e aterrorizante homem. Ela era tranquila, e de livros e mapas desaparecido para sempre, substituídos por um mundo de alfas e companheiros de antigas e efeudos e ela estava em pé em seu epicentro. Os dias que se seguiram foram uma mistura de opulência e confinamento. Ara foi tratado como uma rainha. Ela tinha roupas luxuosas. Ela nunca escolhido aquela comida que fosse ricos e requintada, e toda a biblioteca de a cidadela em sua disposição. Uma coleção que fez a sua coração doer com a sua riqueza de antigos manuscritos.
No entanto, ela nunca verdadeiramente só. Um guarda silenciosa guarda estava sempre posicionado fora da sua porta. Lena, a feroz mulher guerreira, era frequentemente designada para acompanhar ela em passeios pela cidadela surpreendentemente belos jardins da cidadela. Lena estava fixa e distante. No primeiro, a sua suspeita de o companheiro humano companheiro, palpável, mas usado para lidar com arquivistas, foi persistente. Ela não intrometido nem implorar. Ela fez perguntas. Ela perguntou sobre a história da cidadela, sobre as tapeçarias nas paredes, sobre a hierarquia de Damatilha. Lentamente, relutante, Lena começou a responder. Ela explicou que o Alpha King's Mate era o seu futuro Luna, uma figura de imensa importância. A humanidade de Ara Estatuto era sem complicação, sem precedentes, complicação. Uma fonte de medo e instabilidade para o Matilha. Kalina estava constante, esmagadora. Ele procurou por ela todos os dias. Ele gostava de juntar-se a ela nas refeições, sentando-se em silêncio que estava de alguma forma mais íntimo do que conversa. Os seus olhos dourados, olhos observando ela a cada movimento. Ele iria descobrir ela na biblioteca, não falando, apenas simplesmente tomando uma cadeira em frente à sala. O seu poderosa forma, um testamento para sua afirmação. Ele estava tentando em a sua própria possessivo alfa maneira de cortejar ela. Ele trouxe coisas que achava ela valorizaria valorizar. Um raro primeira edição manuscrito de mitos celtas, um delicado prateado em forma como um lobo. Ela observou a ironia. E uma vez um único perfeito branca, ele aparentemente escalado um falésia para recuperar. Você resiste à ligação, disse ele, afirmou uma noite enquanto eles se sentaram antes a fogo em sua câmaras. Ele despediu-se disposto à sua guarda, um sinal claro de seu desejo pela privacidade. Você lutar isso. Eu não sei o que isso é, Elara admitiu a sua voz suave. É uma atração, uma consciência de você. É distraindo e assustador para mim. Isso é o centro de meu mundo, ele confessou a sua voz. Um grave estouro. Antes de ti, o meu foco estava meu trono, o meu povo, a minha vingança contra Valírias. Agora eles estão todos ainda lá, mas você estás o sol, eles órbita. Ele olhou para as chamas. Quando eu estava naquelas correntes, eu estava preparado para morrer. Eu estava reunindo as últimas de minhas forças para forçar uma mudança que ter matado apenas para negar Valírias a satisfação de capturar a vivo. Então eu senti o teu cheiro, o teu chuva e papel, e esperança. Tu tornou-se a minha razão para continuar. A sua vulnerabilidade desgastou as suas defesas. Isso não era apenas uma animal. Ele era um rei que tinha tido levado para de joelhos, e ela tinha estado a única a salvar ele. O ligação zumbia entre eles coisa em o quietude quarto. Mas algo mais estava a acontecer a ela, algo ela não conseguia explicar. Os seus sentidos estavam a aguçar-se. Ela conseguia ouvir conversas de embaixo do corredor, o cheiro o tipo de madeira queimando em a lareira, ver o pó poeira mois dançando em a lua-luz. Ela começou a ter sonhos vívidos e perturbadores. Ela sonhou de correr por a floresta em quatro pernas, o vento em seu peles, o cheiro de veado no ar. Ela acordaria a acordar com o seu coração a bater forte, o sensação fantasmagórica, sensação de músculos ainda doloridos. Uma tarde, enquanto caminhava com Lena em jardim, uma empregada carregando uma bandeja de taças de metal, tropeçou, fazendo com que eles batendo para a pedra caminho. O barulho estridente deve ter feito ela saltar, mas em vez disso enviou uma dor lancinante através suas orelhas. Ela chorou, agarrando a cabeça, o som amplificado para um grau insuportável. Lena estava no seu lado em um instante, os seus olhos agora abertos com alarme. Ara, o que é isso? O barulho. Ara suspirou, ao ouvindo lentamente a recuperar ao normal. Foi tão barulhento. Naquela noite, Marcos procurou por ela. O seu sério comportamento foi substituído com um olhar de intensa curiosidade. O rei gostaria que conhecer alguém, disse ele, o seu tom formal, mas não mais hostil. Um ancião. O seu nome é Sarafina. Sarafina era antiga. O seu rosto era um belo enrugado de longa vida, e os seus olhos pálidos nublado azul,
Pareciam ver mais do que apenas o mundo. Ela conheceu uma lara em um câmara cheia de ervas secas, ervas e tabelas. Kellen ficou em o seu canto, os braços cruzados, uma tempestade de ansiedade que se formava em os seus olhos dourados olhos. O ancião não falou primeiro. Ela simplesmente caminhou ao redor de Ara, cheirando o ar delicadamente. Ela tomou Ara pela delicadamente. O passuam, nemenhahum. A sua própria sentindo-se como fresco, seca pergaminho. Os seus olhos olhavam intensamente para o rosto. Notável, Sarafina sussurrou com a sua voz, um seca farfalhar de folhas. O sangue corre fino, então muito fino. Mas isso está lá. Eu consigo cheirar o eco disso, isso. O que você falando? Ara perguntou, o seu coração começando a bater forte. Sarafina olhou para Kallen. O companheiro, a ligação não um erro, é um despertar. Ela voltou as costas para Ara. Minha querida, diga-me sobre sua família. O Vance. Eles eram acadêmicos, historiadores, disse Ara, confusos. Os meus pais morreram quando eu era jovem. Eu era criado por minha avó. Somos de norte-norte, perto à fronteira escocesa. Os olhos de Sarafina iluminaram-se com compreensão. Estão os clãs. Muitas linhagens foram destruídas durante a Grande Purga 3 séculos atrás. Os humanos, com suas pratas e o seu fogo, caçaram nós. Alguns de nossa fugiu, escondendo-se entre humanos, casaram-se entre si. Os seus filhos perderam a capacidade de mudar. Depois de algumas gerações, o sangue de lobo-sangue tornou-se um sussurro, um gene adormecido. Nós chamamos sons os ecos. A sala inclinou-se. Elara olhou para o velha, a sua mente a girar. Vocês não totalmente humano, criança. Sarafina disse gentilmente. Tu é descendente de uma linhagem de lobisomens. Você estás um adormecido. Tu carregas o sangue de lobo dentro de você. Isso é impossível, a Ara suspirou. É? Sarafina contado. A sua sensibilidade. Os seus sonhos de caça-caça, o ligação com o Alpha King, nunca ter tomado raízes tão fortemente em um ser humano. A sua imenso poder, o seu próxima proximidade, é atuando como uma chave. Ele está a abrir o que tem estado adormecido em teu sangue por gerações. Kallen empurrou para a parede o cara uma máscara de espanto e incredulidade. Ela é uma de nós no sangue, se não ainda em forma, Sarafina confirmado. O primeiro lua desde a sua ligação está em 2 noites. Isso será um tempo de imensa volatilidade. O poder de seu ligação combinado com o ciclo e o seu despertar sangue. O que vai acontecer? Eu não consigo dizer. Ela pode simplesmente sentir-se doente. Ou possibilidade pendurada no ar, pesada e aterrorizante. Ou ela pode mudar. O mundo tinha mudado, virado de cabeça para baixo, quando ela libertou um lobo em a floresta. Agora o solo estava caído completamente. Ela não estava uma Lara Vance, a humana acadêmica, apanhada em uma guerra. Ela estava parte disso. O sangue de a besta, o rei e o reino correram por próprias veias. A revelação de sua herança enviou para uma espiral de confusão e introspecção. Ela passou horas em a biblioteca da cidadela, devorando textos sobre linhagem de lobisomens, e a história de clãs. As fábulas e lendas que ela tinha estudado como uma outsider, agora ler como uma história pessoal. História, um diário de ela próprio sangue. O mundo não apenas monstros. Ela era um deles. Kallen, por sua parte, estava tanto extasiado e aterrorizado. O fato de que ela estava lobisomem, por mais distante, legitimada o seu ligação em os olhos de suas povo e seus próprio coração. Isso era um presente de destino ele nunca ousado a pedir. Mas o iminente lua cheia lançou uma sombra sobre a sua alegria. Uma primeira mudança, se isso aconteceu, foi agonizante e perigoso, até mesmo para alguém adolescente bem preparado. Para um adulto mulher cujo corpo estava despreparado, isso poderia ser letal. Ele cresceu ainda mais protetor. A sua presença, uma sombra constante sombra. Ele proibiu que ela de sair à ala de a cidadela, uma ordem que desencadeou a primeira real disputa entre eles. Tu não pode trancar-me? Ela argumentou de pé diante ele em a biblioteca, as suas mãos sobre nas ancas.
Não estou não, delicada boneca Kalin. Eu estou protegendo você. Ele rugiu de volta, o seu domínio dominância inundando a sala. O teu cheiro está a mudar. Tu cheiras menos humano, mais a lobo, mais companheiros. Valírias tem espiões em todo o lado. Se ele descobrir o que você não apenas meu companheiro humano companheira, mas um lobo adormecido, lobo de perdida linha. Você vai tornar-se o mais alvo em esta guerra. Então eu estou suposto de esconder-me até isso tudo acabado. Ela desafiou, recusando-se a ceder de o seu olhar severo. Isso não vida, é esperar. O argumento deles discussão foi interrompido por o grito de um alarme, um som que ecoou através das salões. Em segundos, Marcos irrompeu em a sua biblioteca, com o cara sombrio e a espada em sua mão. Assassinos, ele mordiscaram. Em o jardim, eles contornaram o patrulhas. O rosto de Kalim virou-se em pedra. O jardim estava onde a Ara estivera estado caminhando com Lena não uma hora antes. Estava um local isolado, vulnerabilidade conhecida vulnerabilidade. Ele deixou escapar um rosnado que era pura animal. Eles estão a caçar você, disse para Ara. A sua voz era mortalmente grave. Eles estavam esperando por você. Ele empurrou ela para trás dele. Marcos, protege a biblioteca. Bar as portas, nada passem ou sai. Para armar ordenou, fiquem aqui, não se mexam daqui desta sala. Antes de ela pôde protestar, ele já ido embora, mudando-se com um borrão de velocidade que era quase humana. O pesado portas de carvalho da biblioteca batidas e o som de enorme barra a cair em lugar, ecoou em o silêncio. Ela estava sozinha, presa. Mas o silêncio não durar. Um leve som de arranhões veio do outro lado de sala a sala, de alto e estreita janela que negligenciado pequena varanda. Era uma janela que ela notado como sendo muito pequeno para um homem para caber. Ela estava errada. O vidro quebrou, estilhaçou-se para dentro, e uma figura, esguia e vestida de couro, deslizou através da abertura. Um segundo seguiu-se logo atrás. Eles eram assassinos de Valerios, movendo-se com fluidez graciosamente dos predadores. Em suas mãos, eles empunhavam adagas com desmaio, enfermo branco. Prateado, medo, frio e absoluto apoderaram-se ela. Mas então outra coisa surgiu para encontrá-lo ela. A quente protetor. Isso era o seu santuário. Eles eram invasores e eles eram uma ameaça para Kalins. Aqui. O primeiro sibilou os seus olhos, fixando em nela ela. Enquanto avançavam, ela recém-despertaram foram em alta velocidade. A sala parecia de abrandar. Ela podia cheirar o frio de metal de suas adagas, o suor em suas peles. Ela podia ver o espasmo de músculo em o chumbo assassino antes de ele se mexer. Ele lançou-se. Ara, agindo em instinto que ela não sabia ela que possuía, agarrou livro pesado, livro encadernado em couro, livro da mesa, e atirou ela. O seu meta era perfeita. O canto de enorme livro apanhou ele em cara a cara com estremecedor estalo. Ele balançou para trás, uivando de dor, sangue a escorrer de seu quebrado. O segundo assassino estava em flash. Ela não tinha tempo para pensar. Ela esquivou-se por baixo seu golpe, a prateada, assobiando ao passar a sua orelha, perto o suficiente para ela sentir o seu frio. Um rugido grito rasgou de sua própria garganta. Um som que a chocou ela tanto, como isso fez a agressor. A sua costas bateu instante. Ela estava encurralada. O assassino sorriu cruelmente, triunfante. O Alpha King vai aproveitar descobrir o seu corpo. Ele levantou a adaga para um final golpe. A esse momento, as portas da biblioteca abriram. Não abriram. Elas explodiram para dentro, explodindo para fora suas dobradiças para chuva de lascas. Kalin ficou em a porta, mas não era o homem ela conhecia. Os seus olhos eram puros chamuscando, os seus dentes alongados em presas, e suas mãos estavam com pontas com picos garras. Ele estava a meio caminho do caminho, turno, híbrido de homem e animal, irradiando uma intenção assassina tão poderosa que tornou o ar vibrar. Ele viu o assassino, a adaga prestes a sobre Ara, e ele moveu-se. Ele não correr.
Ele atravessou a sala em um único e impossível limite. Ele aproveitou o assassino pela garganta com uma garra, levantando ele sem esforço do chão. O assassino sufocou a sua adaga, batendo para o chão. Tu não tocar nela. Kalin rosnou, cada palavra uma morte. Com uma final brutal reviravolta, ele estragou o pescoço do assassino pescoço. O corpo caiu sem vida. O outro homem, o nariz, sangrando sangrento, esmagado por a janela, mas Lena e duas outros guerreiros encheram o espaço suas espadas desembainhadas. Ele estava encurralado. Kalin virou-se para Arara, o seu forma monstruosa forma lentamente recuando para seu forma humana forma. Embora os seus olhos ainda brilhavam com resíduos de fúria, ele correu para lado dela lado, as mãos pairando sobre ela, verificando-se ferimentos. Ele feriu você? Ele aprata-te você? Ele perguntou, a sua voz rugindo de pânico. Não, estou bem, ela sussurrou, o seu corpo a tremer de adrenalina. Ele puxou ela para um abraço a abraço, enterrando o rosto nela, cabelo dela cabelo, inalando o seu perfume enquanto para se tranquilizar, a si mesmo, ela era real e incólume. Quando eu senti a presença deles, presença tão perto a você, ele murmurou contra a pele dela pele. Eu senti uma parte de minha começar a morrer. O ataque foi a ponto de viragem. O medo de Ara foi substituído por determinação. Ela não estava não mais uma vítima passiva esta guerra. Ela foi um alvo, sim, mas ela também o futuro lunar de Estimatilha. Ela estava um loba, mesmo se ela não soubesse como ser alguém ainda. Ela foi para Lena no dia seguinte dia. Treina-me, disse ela, a sua voz firme. Não estou não a ir a estarei desamparado novamente. Ensina-me como para lutar. Lena olhou para a sua longamente, olhar avaliador. O último de suspeita, desaparecida, substituída por uma uma respeito. Ótimo, disse com um aceno. O treino começa ao amanhecer. Aluna de Blackwood. Blackwood, não recuar. A revelação de Ara mudou. Mudou a atmosfera da cidadela, atmosfera de suspeita, para um tensa, esperançoso e ansiosa. No entanto, por baixo isso, o veneno da traição apodreceu. Os não conseguiam ter penetrado suas defesas sem ajuda. Havia um traidor dentro de Kalin Confiança Círculo. Um pensamento tão venenoso que colocou todos em nervosos. Enquanto Kalin e Marcos caçavam este fantasma inimigo, revisando cada relatório e interrogando cada guarda, Ara dedicou-se a si mesma a diferente tipo de preparação. A aproximação lua cheia ameaçava não tão um evento celestial, mas como um acontecimento. Um selvagem e cantava em seu sangue um prelúdio para a agonia ou empoderamento Sarafina tinha previsto. Recusando ser responsabilidade, ela empurrou a si mesma através de treino exaustivo treinos com Lena. O feroz, agora uma aliado, ensinou economia brutal. Economia de uma luta. A fenda estalo de quebra, um pulso, a arte de virar um estudioso suaves de um estudioso em armas. As dores e contusões eram bem-vindas, distração, ancorando aí como os seus sentidos ficavam de forma inquietante apurados. Kalin estava uma tempestade de raiva, o peso de comando e o medo por segurança de Ara segurança esculpindo novas linhas em o seu rosto. As única paz que ele encontrou foi com ela em tranquilidade horas em da biblioteca. Uma das meus próprias vendidos a minha Valírias, ele confessou uma noite o fogo-luz, lançando o seu rosto em relevo. E agora eles permanecem em silêncio enquanto ele planeia o seu próximo passo. Eu sinto como um rei de uma casa com serpentes nas paredes. Era essa conversa que desencadeou a intuição de Ara intuição. Enquanto Kalin procurava por grandes traições, ela pensou em pequenos. Ela mergulhou em arquivos da cidadela, não como um historiador, mas como um investigador. Ela analisou rotas de patrulha, registros de abastecimento, registros e planos arquitetônicos, a sua recém-aprimorados, a despertar o coisas que os outros não perceberam. Isso foi em uma pedido pergaminho para equipamento de escalada. Equipamento que ela primeiro sentiu um formigueiro de suspeita. O equipamento, especializada cordas de seda cordas e ganchos de agarrar ganchos,
era idêntico aos tipo o assassino descrito. A ordem era incomum, enterrada entre pedidos de grãos e aço. A assinatura em parte inferior foi assustadora, arrepiante, elegante. Gideon. Parecia impossível. Gideon, o gentil, erudito estratega que tinha aconselhado Kalin desde a sua juventude, o homem que tinha sempre tratado ela gentilmente gentil respeito. Um motivo parecia inexistente. Impulsionado por terrível certeza, Elara fez o seu caminho para as câmaras de Gideon. Ela não precisar de romper a casa. Ele estava com Kalin em um conselho. A sala estava arrumada, cheia de livros e mapas, mas o seu ouvinte audição dom, de o seu despertar sangue apanhado o desmaio riacho de tábua do chão, sob pesado pele-pele. Por baixo ele estava espertamente escondida armadilha. A pequena câmara dentro guardava caixa revestida a chumbo caixa projetada para bloquear o cheiro de seu conteúdo. O seu coração batia forte. A Ara abriu a porta. Dentro, deitado sobre veludo, estava a espada de Valerio sigilo e carta. O seu sangue esfriou frio enquanto ela lera precisa. Ele não estava uma simples traidor. Ele era informante de Valerius e suas comunicações eram detalhadas de forma arrepiante detalhadas. Kalin é cego para a ameaça em sua própria casa. A humano Ara carrega o sangue adormecido, sangue de clãs. A sua ligação a ela é uma obsessão. O Lua é em 2 dias. Primeira transformação será lançar a cidadela no caos. Durante essa janela, Kalin estará distraído o seu concentração totalmente em sua companheira. Isso é quando você deve atacar. Use o seu amor para destruí-lo ele. A traição era íntima e absoluta. Gideon era a usar ela, a sua transformação como a isca em uma armadilha, significava para matar o homem que amava. Agarrando a carta, ela correu. Ela não hesitou, explodindo em a sala onde Kalin se sentou com os seus conselheiros. Cada cabeça virou-se, exceto os seus olhos fixaram-se apenas um homem. Gideon, disse ela, a sua voz tremendo de fúria. Valerius tem a sua família, não é? O estratega comportamento erudito desmoronou o seu rosto, esvaziando toda a cor. Ele olhou para ela sem palavras. Kalin estava em pés em instante. As peças encaixaram-se no seu lugar com uma velocidade. A tua esposa e filha, disse ele, com voz baixa, perigosa. Ele está a segurá-los, eles. Isso é o seu preço. A soluço escapou dos lábios de Gideon. Ele enviou-me uma fechadura de minha enrolada em prateada. Meu rei, ele confessou, a sua voz quebrando. Ele jurando que enviar de volta para mim, peça por peça, se eu não obedeci. O que era eu fazer? O ar estalava de a tragédia de tudo isso. Isto não era uma traição nascida de ambição, mas do desespero. A expressão de Kalin era uma máscara de granito, escondendo uma tempestade de emoções. Ele olhou para o homem que tinha estado seu mentor, e em seguida, a carta em Lara. A tristeza nas seus olhos endureceu em o frio, implacável pederneira de rei em guerra. Tu vai nos dirá tudo. Kalin ordenou com voz, sem deixar nenhum espaço para discussão. Todos os planos, cada encontro ponto, cada fraqueza Valerius alguma vez confidenciou em você. Ele acenou com a cabeça para Marcos. Leva ele para celas. Dupliquem a guarda. Como Gideon foi levado, Kalin levou a carta de Ara. Ele esmagou ela em o seu punho, o pergaminho estalando em o silêncio. Valerius quer usar o caos de Lua. Ele rosnou, os seus olhos dourados, olhos a arder. Ele quer-me que eu ser vulnerável e distraído por sua transformação. Ele virou o cara, o seu restante conselho, a sua voz a ressoar com autoridade. Então nós não dar-lhe caos, nós vamos dar-lhe guerra. O Lua nasceu como espectadora para matança. A sua luz banhou a vale rochoso entre os 2 territórios em espectral prateado, iluminando as linhas dos guerreiros, prontos para o confronto. O ar estava frio e pungente, com cheiro a pinheiro e iminente derramamento de sangue. Em elevada cume com vista para o campo de batalha, Ara ficou dentro anel de Kalin mais guarda. O energia de a lua era uma maré dentro ela.
uma força que a seus ossos doer e a sua pele também muito apertada. Cada fibra do seu ser gritava para correr, para caçar, para render-se à natureza selvagem. Mas ela lutou contra isso, a sua mente fechada na batalha que se desenrolava abaixo. Usando as informações torturadas de Gideon e ela própria a análise de táticas de Valírias, ela ajudou a ajudado Kalin criar uma estratégia de prevenção. Em vez de serem emboscados, eles se tornaram os caçadores. A batalha começou com um único uivo unificado da matilha Blackwood. Kalin, em sua forma de lobo negro enorme, era a ponta da lança. Ele colidiu com as linhas de Valírios como uma força da natureza, um borrão de garras e fúria. Ara observou com o coração na boca, sua alma sentindo cada golpe como se fosse seu. O seu poder era magnífico, um rei a defender o seu reino. Por um momento, parecia que eles sairiam vitoriosos. Mas Valírios era uma serpente, sempre guardando uma última gota de veneno. Da retaguarda das suas forças, uma saraivada de flechas de besta voou pelo ar. Elas não tinham pontas de aço. Brilhavam com o branco maléfico da prata. Um rugido de agonia pura e inalterada rasgou o vale. Um som que passou pelos ouvidos de Ara e atingiu diretamente a sua alma. Ela viu Kalin tropeçar com uma flecha de prata cravada no ombro. O veneno foi imediato, minando a força de sua forma colossal. Valirias, um enorme lobo cinzento, aproveitou a oportunidade, lançando-se sobre o rei ferido. A visão de Kalin caindo, seu companheiro em perigo mortal, foi a chave que a libertou. A dor dentro dela explodiu, mas não era mais apenas dor. Era raiva. Um grito rasgou seus pulmões, transformando-se de um grito humano em um uivo selvagem e arrepiante. O mundo se dissolveu em uma névoa vermelha ardente. Seus ossos se quebraram e se remodelaram, não na forma de um lobo, mas em outra coisa, algo mais antigo. Ela ficou mais alta, seus músculos se contraindo com um poder assustador. Os seus dedos alongaram-se, as suas unhas endureceram-se em garras negras e ferozes. Presas surgiram das suas gengivas, e quando ela abriu os olhos, eles não brilhavam com ouro, mas com a prata pura e luminosa da própria lua. Ela era um avatar primitivo da fúria lunar, uma deusa guerreira nascida do amor e da raiva. Com um rosnado que ecoou pelo vale, ela lançou-se do cume. Ela não correu. Ela saltou pela face íngreme da rocha com uma velocidade impossível, aterrissando no meio dos guerreiros atordoados como uma estrela cadente. O seu foco era único. O lobo cinzento parado sobre o seu companheiro caído. Ela atingiu Valírias com a força de uma avalanche, as suas garras rasgando o flanco dele. Ele foi jogado para trás, gritando em choque e surpresa com esse inimigo desconhecido. Ele se virou e, pela primeira vez, Elara viu medo nos olhos dele. Ela não lhe deu trégua. Ela era um turbilhão de instinto e ferocidade. Cada golpe seu tinha como objetivo mutilá-lo para afastá-lo e proteger o que era seu. O seu ataque selvagem deu a Kellyn os segundos preciosos de que ele precisava. Com um rugido gutural, ele agarrou a flecha da besta com os dentes e a arrancou. Impulsionado pela visão da sua companheira lutando por ele, ele se levantou de um salto. Com a força a fluir de volta para os seus membros, ele ficou lado a lado com Ara, a loba negra, e o guerreiro prateado, formando uma frente unida de poder aterrador. A visão abalou os nervos de Valírios. Enfrentando não apenas o seu rival, mas também esse novo poder desconhecido, ele abaixou a cabeça e fugiu com as suas forças restantes, dispersando-se na escuridão. A batalha estava ganha. À medida que a adrenalina diminuía, a forma de Elara suavizou-se e ela desabou, exausta, voltando à sua forma humana. Kalin estava instantaneamente lá, transformando-se de volta e a segurando nos seus braços. Ele a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Seu rosto era uma máscara de admiração, alívio e amor profundo. Os guerreiros Blackwood restantes olharam com as armas abaixadas. Eles estavam a olhar para o seu rei salvo e para a mulher que o salvara. A sua rainha lunar respirou com a testa dele pressionada contra a dela. Tu és a lua e as estrelas. Você é a minha salvação. Ela olhou para ele, a última luz prateada desaparecendo dos seus olhos, substituída por um amor tão profundo e selvagem quanto a floresta ao seu redor. Ele abaixou a cabeça e a beijou, um beijo feroz e possessivo que selou a vitória e o vínculo entre eles. Uma promessa feita no cadinho da batalha, sob a luz da lua cheia.
Ela havia libertado um lobo acorrentado em prata e, ao fazer isso, havia liberado a rainha dentro de si. E assim, a história de Elara, que começou com um simples ato de compaixão durante uma tempestade, tornou-se uma lenda sussurrada pelas florestas. Ela passou de uma vida de solidão tranquila para o coração de um reino vibrante, perigoso e amoroso. Ela provou que a verdadeira força não se resume a garras e presas, mas à coragem de agir de acordo com a vontade, de proteger e ao poder de um amor tão forte que pode despertar as partes mais profundas da alma. Esta história é um lembrete de que, por vezes, os maiores destinos são encontrados, não por procurá-los, mas por ter o coração para responder ao apelo de uma criatura em sofrimento. Se ficou cativado pela coragem de Ara e pela sua épica história de amor com o rei Alpha Khalin, por favor, diga-nos. O teu envolvimento ajuda a dar vida a estas histórias. Não te esqueças de clicar no botão Gosto. Partilha esta saga com um amigo que adore romances épicos. E mais importante ainda, subscreve o nosso canal. Temos muitas mais histórias de amor predestinado e corações indomáveis à espera de serem contadas. E queremos que estejas aqui para cada uma delas.